Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Hoje estamos no dia 709 do Projeto Bíblia para Iniciantes. Vamos continuar no livro de Tiago, capítulo 2. E hoje vamos falar de 3 versículos apenas, porque ele vai tocar num assunto aqui bem interessante, falando sobre pobres e ricos. Então quero trazer um entendimento aqui nesse sentido. Versículo 5 até o versículo 7, 3 versículos. O versículo 5 diz assim: Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que exploram vocês e os arrastam para serem julgados nos tribunais? Não são eles que falam mal do bom nome que Deus deu a vocês? Então ele está falando aqui entre ricos e pobres. Antes ele estava falando para a gente não tratar as pessoas de acordo com as aparências delas, porque às vezes chegava uma pessoa com uma roupa bonita, ou seja, parecendo que era uma pessoa rica, e a pessoa na igreja tratava bem, dava o melhor lugar, etc. Chegava uma pessoa vestida mal e falava: não, senta aí em qualquer lugar e tal, senta aí perto do meu pé. Não dava nem cadeira para a pessoa sentar. Então isso é terrível. Aos olhos de Deus isso é muito ruim, você tratar as pessoas segundo as aparências. E ele fala aqui, olha, Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Então os pobres deste mundo, eles são escolhidos por Deus para estarem o quê? No reino de Deus, para serem ricos no reino de Deus que está por vir. Então a gente não pode ficar olhando para o que a pessoa tem aqui, porque às vezes lá na frente ela vai ter muito mais do que ela tem aqui, ou do que uma pessoa que é rica, né? Tem lá aquela parábola que Jesus fala de Lázaro, né? E o homem rico. Na verdade, Lázaro, que é o pobre, ele tem até o nome dele falado. Na verdade, não é nem uma parábola, né? É Jesus falando de uma história. E o homem rico, ninguém nem sabe o nome dele, porque ele foi irrelevante ao reino de Deus, não fez a coisa correta, e Lázaro foi para o reino de Deus e estava lá com ele. Então, não podemos tratar as pessoas dessa forma. E aí você fala, poxa, mas como assim? Então quer dizer que eu tenho que ser pobre para Deus me escolher? Não. Aqui a palavra, olha só que interessante. Quando fala que Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam, não está falando que ele não escolheu os ricos também. Só está falando que ele escolheu os pobres, para que a gente tenha o entendimento e a consciência que ele escolheu os pobres. Só que, na verdade, ele escolheu a todos nós. A questão é, nós temos que escolher ele de volta. É igual um noivo que escolhe a sua noiva e ele pede a mão dela em casamento. Ele escolheu ela, quer casar com ela. Deus quer casar com a gente. Jesus quer casar com a gente. Ele escolheu, mas cabe a nós escolhermos ele de volta. A gente tem que dizer o sim de volta. Para os pobres, é mais fácil dizer o sim. Sabe por quê? Porque o pobre, materialmente falando, ele não tem tanta coisa. E a riqueza material é uma cilada, é um perigo. Jesus já alertou sobre isso várias vezes. Ele até fala, olha, é impossível um rico entrar no reino de... É mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Por quê? E aí eu vou trazer um entendimento interessante, tá, para vocês. Lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 17, eu vou lá para a gente ler junto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 17. Olha só o que fala aqui, ó. Capítulo 3, versículo 17. Diz assim, Jesus falando para as pessoas das igrejas, hein? Da igreja, pessoas que estão ali num ambiente maravilhoso.
Pensa nas outras, né? Tá falando para esse público-alvo aqui. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. A riqueza, ela traz uma falsa ideia de que a gente tem tudo o que a gente precisa. Tá? O rico, ele tem tanta coisa, ele tem influência, ele tem possibilidades, ele tem, vamos dizer assim, liberdade para comprar coisas, para viajar para o lugar que foi, etc, etc. Mas isso é uma cilada, porque isso não é o mais importante. O mais importante é o que a gente vai ter depois daqui. Tudo que a gente vive aqui é um teste. E a riqueza é um teste. Assim como a pobreza também. Não quer dizer que todo pobre vai estar no reino de Deus. Não. Tem muito pobre que é pobre de dinheiro e é pobre espiritualmente também. Tem um espírito de miséria, tem um espírito de reclamação, um espírito de ingratidão, de injustiça dentro dele. Não. Mas o pobre ele tem um pouco mais de facilidade. Porque quando ele encontra a Jesus, ele está mais aberto, porque ele precisa de alguma coisa para ele apoiar a fé dele. Então ele escolheu os pobres e é mais fácil o pobre ter fé em Deus, porque na verdade, às vezes é a única coisa que ele tem para conseguir viver uma vida um pouco melhor aqui. E aí ele se apega mais a Deus. Então é isso que quer dizer a palavra. E se a gente for lá no trecho de Apocalipse capítulo 2, no versículo 9, é justamente o contrário. Ele falando para os pobres, ele fala assim, eu sei que vocês estão sofrendo, sei que são pobres, mas de fato são ricos. Então tem pessoas que a gente olha, são pobres financeiramente, vivem numa situação financeira aquém, né, da nossa situação, mas essas pessoas de fato são ricas. Por quê? Não porque elas é pobre e vai ser rico automaticamente, não. Mas porque elas têm uma fé. Elas têm uma alegria. Já me veio aqui à cabeça, à mente, uma pessoa que é o pastor Ramos, lá da comunidade, né, da Igreja Azul de São Gonçalo. Poxa, é um cara que não tem uma situação financeira, ele tem um fusquinha lá todo ferrado. Desculpa se você estiver ouvindo aí, meu amigo, mas é mesmo. E ele está sempre com um sorriso no rosto, ele não reclama de nada, tá tudo bom, é um cara que tem uma fé incrível, só fala de Deus. Quando ele fala de Deus, ele se emociona, enche de lágrimas nos olhos, ele tem Deus no coração, ele exala o amor de Deus. Mas a situação financeira, quando a gente conheceu, eles não comiam nem carne, comiam disco voador, eles brincavam, hoje tem disco voador, era ovo, né? Eu não sabia que chamava assim. Mas era gostoso estar com eles. Ele, a pastora Rogério, Eliabe, filho e tal. Então, isso é aquele que é pobre financeiramente, mas é rico. É o que Deus está falando aqui, é o que Jesus está falando. Eu sei que de fato, eu sei que são pobres, mas de fato são ricos. E eu olhava para aquelas pessoas e falava, uau, eles são ricos no reino de Deus. E é assim que a gente tem que entender. Não vamos julgar as pessoas pelas aparências e vamos olhar para o que elas têm dentro delas, no interior delas, e vamos espalhar essa mensagem, essas boas novas para todas as pessoas, inclusive para os ricos também. Não vamos fazer acepção de pessoas. Também não quer dizer que só que a pessoa é rica, então não, eu vou tratar mal. Não está dizendo isso. Você tem que tratar da mesma forma. Você tem que amar da mesma forma. É isso que Deus está falando para mim e para você. Amém? Então é isso. Ficamos por aqui hoje. Vamos fazer uma oração juntos? Senhor Deus, Pai, nos ensina a tratar as pessoas assim como o Senhor trata. A olhar para as pessoas assim como o Senhor olha. Independente da situação financeira da pessoa, rico, pobre, que nós possamos amá-las incondicionalmente, que nós possamos, Senhor Deus, estar de fato buscando a maior riqueza, que é estar pertinho de Ti, que Tu és a nossa maior riqueza.
Tu és o nosso tesouro, que nós possamos ter essa consciência e que possamos ter os olhos fitos na Nova Jerusalém, na eternidade, que é para lá que nós vamos. Amém? Nós te aceitamos, Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas, tá bom? Então é isso, um beijo no coração e até o próximo dia do projeto.